O Brasil permanece como um dos países com maior desigualdade social e de renda do mundo. É o que revela o novo estudo lançado mundialmente nesta terça-feira pelo Laboratório das Desigualdades Mundiais, que integra a Escola de Economia de Paris. O documento mostra que os 10% mais ricos no Brasil representam 58,6% da renda total do país. Já a metade da população brasileira mais pobre só ganha 10% do total da renda nacional. Na prática, isso significa que os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que recebem os 10% mais ricos no Brasil. Sobre essa realidade, a gente conversa agora com o economista Luiz Carlos Ongarrato. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Yara. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando com vocês. Obrigada pela sua participação. A gente sabe que aqui no Brasil a desigualdade ela é histórica, né? Mas piorou nos últimos anos? Bom, a desigualdade ela vai se agravando quanto mais crises econômicas vão surgindo, né? O Brasil já está em crise, né? Vamos colocar aí há cerca de 7, 8 anos. Então, esse baixo crescimento econômico, agora a volta da inflação, a gente vai fazendo com o quê? Em períodos de crise há muita concentração de renda, ou seja, os ricos vão ficando cada vez mais ricos, vão empreendendo mais, e os pobres vão ficando mais pobres porque não tem tantas oportunidades também de crescimento, de renda, nessa baixa dinâmica, principalmente no mercado de trabalho, que faz esse agravamento. E qual é a consequência mais direta dessa desigualdade na economia? Bom, a consequência direta, né? Muita gente, às vezes as pessoas pensam, né? É interessante ter muitos ricos, porque os ricos consomem mais. É muito pelo contrário. É interessante que a gente tenha cada vez a ascensão social mais presente. A gente tem que ter uma classe média forte e crescente para que haja crescimento econômico. Sem esse crescimento econômico, a gente não consegue, por exemplo, resolver problemas dentro da nossa economia, como a questão dos gastos, né? A questão do déficit fiscal. Então, tem uma série de problemas estruturais que são causados aí por essa desigualdade de rendas, né? E era exatamente sobre essa questão que eu quero que você fale um pouco mais, né? Um país tão desigual consegue sair com facilidade de crises econômicas? Não consegue. Por quê? Primeiramente porque o tipo de emprego que resta hoje, né, para a gente, para as pessoas mais pobres ou que estão desempregadas, são empregos de baixa renda, de baixa qualificação. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu historicamente, né? Com essa crise que ela foi agravada pela pandemia, a gente teve o fechamento de muitas empresas, indústrias. E, por outro lado, a gente teve o quê? O crescimento do agronegócio apenas. Foi um dos poucos setores que cresceu. E o agronegócio não tem geração de emprego. Então, por que a gente não sai rapidamente de uma crise? Porque a gente não consegue gerar um volume grande de emprego e emprego com alta produtividade, alta qualidade, para que haja uma melhor distribuição de renda também. E quais as ferramentas a gente pode usar para tentar diminuir essa desigualdade? Bom, as ferramentas contra a desigualdade, vamos colocar assim, de curto prazo, são os programas assistenciais, como era o caso do Bolsa Família e agora do Auxílio Brasil. Essa transferência de renda é importante para dar o mínimo de dignidade à população, porque a gente sabe que existem cidades, municípios no Brasil que não têm dinâmica econômica. As pessoas estão lá, mas não têm emprego, não têm renda, os municípios muitas vezes são deficitários, e essa transferência de renda é importante para quê? Para você movimentar a economia local. Essas pessoas, elas são o quê? Excluídas da nossa economia de mercado, vamos colocar assim. Então, a gente precisa dar esse suporte para que também haja essa sobrevivência, né, dessas pessoas nesses locais. Você acha que o modelo de economia atual que a gente está vivendo permite que o pobre consiga ascender economicamente? O problema maior não é necessariamente o modelo, né, mas é principalmente porque a gente não tem as correções necessárias nesse modelo econômico, né? Dentro de uma economia de mercado, ela é muito interessante quando eu tenho oportunidades, né? Quando a gente vai falar de liberdade econômica, a gente fala na capacidade de geração de oportunidades. Hoje o Brasil, ele tem poucas oportunidades de negócio para o microempreendedor, por exemplo. Por quê? Porque o capital, né, o dinheiro, ele está concentrado na mão de poucos. Então existe uma barreira muito forte
na hora de empreender. Imagina assim, uma microempresa, ela vai competir com uma empresa gigantesca, né? Uma transnacional, multinacional, empresas que estão na Bolsa de Valores, enfim. A gente tem uma concentração de renda muito grande, e isso acaba que deixa o ambiente de negócios cada vez menos propício, né? Cada vez menos interessante para o microprodutor, o microempresário. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás. É um tema tão importante, né, tão delicado a respeito do nosso país. Obrigada por conversar aqui com a gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até mais.